E aí, galera, último tempo aí pra gente finalizar aí um pouco. Compartilhar a tela pra gente começar logo aí. Já podem pôr o nome caso vocês queiram, tá? Eu acho que eu parei aqui nas gerações do romantismo, eu acho. Não sei. Vou voltar um pouquinho aqui, mas acho que eu parei O na senhor, parou na parte do índio, parte de onde, neguinha? Me repete que eu não escutei. no indianismo. Ah, obrigado, Preto. Indianismo, perfeito. Então aqui, né? Geração indianista ou nacionalista, assim conhecida, a primeira geração do romantismo no Brasil. Por quê? Porque trazia, na verdade, foi o que marcou, iniciou, né? O romantismo no Brasil tem que trazer, né? É, o cartão de visita, não é isso? Então a literatura nacionalista ou indianista, evidenciando, né? Valorizando cada vez mais elementos nacionais, então a nossa flora, a nossa fauna, elas são colocadas em evidência para nós na nossa poesia, na poesia, né, nacionalista, e o índio, ele é colocado, né, como o nosso grande cavaleiro medieval, nosso grande herói nacional. Já que eu vou romper, né, me tornei independente político de Portugal, né, eu vou valorizar o que é meu, então vou colocar em evidência, né, com certeza, né, vou exaltar a natureza, a flora e a fauna brasileiras. Repare que Palmeiras, né, na Canção do Exílio, né, que é a poesia do Gonçalves Dias, né? Palmeiras é uma árvore nacional, e Sabiá também, então assim, são colocados em evidência. Ou o índio, em muitas poesias, né, indianistas, ele é colocado em evidência, né? À toa que muitos cânticos, né, do exército são cânticos com diversos trechos, né, de poesias indianistas. Assim também como o trecho aqui, né, da poesia de da poesia Canção do Exílio de Gonçalves Dias, o trecho dela foi incorporado, né, o trecho foi incorporado, né, o nosso hino nacional. Por quê? Porque é uma poesia nacionalista. Tranquila, a intenção na verdade, exaltar, né, os elementos nacionais, exaltar o que é nosso. Tranquilo? Então, o Brasil tornou-se independente de Portugal, né? Até o corte de cabelo, né, cara, mudou, né, depois disso, né? Nós tínhamos aquela coisa, a roupa, né, a roupagem, né, meio que ligada aos portugueses. Depois que nós rompemos com eles, né, vamos mudar tudo, vamos trazer, né, elementos, né, brasileiros. Tranquilo? Botei assim, a Canção do Exílio é uma canção, repare que é um poema, né, uma poesia nacionalista, onde vai colocar em evidência, né, a flora e a fauna. Então, Minha Terra tem Palmeiras. Gonçalves Dias está exilado, né, em Portugal. Repare que vai ter apresentado lusofobia, né, pavor a Portugal. Então, Minha Terra tem Palmeiras onde canta Sabiá. Então, Palmeiras e Sabiá são, né, colocaram evidência aqui, colocados em evidência a flora e a fauna. As aves que aqui gorjeiam, aqui é Portugal, está em Portugal exilado. Beleza? Está em Portugal exilado. Ele está o quê? Retratando, colocando em evidência o que é muito melhor do que em Portugal é o que é nosso, o que é do Brasil. Então, não gorjeiam como lá. Então, as árvores que aqui gorjeiam em Portugal não gorjeiam como lá no Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amor. Tá vendo que esse aqui, ó, esse trecho é um trecho que foi incorporado logo depois, né? Tempos depois, né, no Nacional. Tranquilo que vai o quê? Vai retratar, né, colocar, evidenciar, né, a nossa flora e a nossa flora, certo? Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá, Brasil. Minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá. Vê que é tão livre, né, essa liberdade da composição, do romantismo, né? É tão presente, é tão assim, que até parece uma poesia cantada, né? Não é à toa que foi retirada e colocado no nacional. Não é à toa que então, tem cânticos, né, indianistas, certo? Tem cânticos militares que partiram do indianismo, né, da poesia indianista, porque o índio é colocado como nosso guerreiro, né, nacional, né? O militar, né, o soldado, ele é colocado como nosso grande guerreiro, né, nacional. Uma guerra, uma possível guerra, por exemplo. Então, em cismar sozinha à noite, uma vez enquanto lá é Brasil. Minha terra tem Palmeiras de Canto Sabiá. Minha terra tem primores que tais eu não encontrei cá é Portugal. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem Palmeiras onde canto Sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que tá e que não encontro por cá.
sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Show? Então, é uma poesia nacionalista que vai abrir para nós, né, a primeira geração do romantismo, né, conhecida como nacionalista ou indianista. Perfeito? Né, Gonçalves Dias também tem diversas poesias indianistas. Ele vai colocar, vai retratar, vai trazer o índio, né, colocá-lo em evidência como o nosso grande, né, herói nacional. Tá? Então, aqui outro representante, né, da prosa, né, José de Alencar. Repare aqui, né, este ano, né, o ERJ colocou, né, o livro Lucila, certo? Que traz uma temática voltada, né, à crítica, né, uma temática voltada à prostituição, né, no caso. Nasceu em 1º de maio, né, de 29 no Ceará, né, século XIX, 1829. Faleceu, né, até que viveu bem, né, 12 de dezembro, né, de 77, com 48 anos. Para aquela época, viveu até bem. Hoje, para nós, é muito novo, né? Alguns romances, né, 5 minutos. A Viuvinha, o Guarani, Lucila, Diva, Iracema, Birajara, o Sertanejo e a Senhora. Né? Então, Guarani, muito famoso, né? Lucila também. Né? À toa que a UERJ pegou e colocou Lucila, né, como a obra deste ano aí, e vai tirar uma temática de lá. Né? O tema da redação da UERJ este ano vai ser tirado, né, do livro da Lucila, certo? Vai ser um romance romântico, beleza? Vai retratar um romance. Então, a segunda geração, né, era conhecida como byroniana, né, ou ultra-romântica, ou também mal do século. Por que byroniana, professor? Porque tem influência, sofre fortes influências de George Byron, né, que é um poeta, né, europeu, né, que influenciou bastante a segunda geração do romantismo, uma vez que ele vai trazer esse pessimismo, né, na sua poesia, certo? Esse lance do escapismo, evasão. O poeta só vai se livrar, né, daquela angústia, daquele sofrimento através da morte. Somente a morte vai fazê-lo, né, escapar daquela angústia, daquela coisa angustiante. Show de bola? Então, aqui, o estilo subjetivo, né, vai trazer, né, muito mais claro e evidente para nós o subjetivismo. A segunda geração vai trazer isso mais em evidência para nós. Vida boêmia, noturna, voltada para os vícios, né, os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Mal do século, por isso, né, porque é uma geração mal do século vai trazer esse pessimismo, né, essa coisa do sofrimento, da angústia. Show? E por conta disso tudo, ó, né, voltada à vida boêmia, voltada para o vício, né, os prazeres da bebida, fumo, né, assim por diante. Fuga da realidade, vai mostrar, né, uma literatura altamente subjetiva, muito longe aí, né, da próxima escola que vai vir, né, das próximas escolas, que é o realismo e o naturalismo. Show de bola? Então, fuga da realidade, evasão. Quando eu falo evasão, é o escapismo, né? Eu vou escapar, né? Vou fugir daquilo ali através da morte. Através da morte, né? Do sonho, da loucura, do vinho, etc. A mulher é idealizada, né? Distante para eles, né? E tem esse lado introspecção, né? O poeta da segunda geração, ele tem, né, esse lance meio que introspecto, não vai, certo? Não tem, a mulher é sempre idealizada, sempre distante dele, não tem contato com ela, vai entrar aí o egocentrismo, né? Vai ser muito egoísta, vai colocar sempre, né, como centro das atenções, somente as suas angústias, né, são importantes, somente o que ele sofre é importante, então sempre ele se coloca como o centro de tudo, beleza? Por isso que nós chamamos de byroniana, porque sofre influência do poeta, né, George Byron, beleza? Principais autores, né, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Eu coloquei aqui, ó, trouxe, né, um poema do Casimiro de Abreu, né, Meus 8 anos, que vai tratar, vai falar que saudade da sua infância, né, uma vez que ele está comparando a sua infância com a fase adulta, o sofrimento, aquelas angústias, aquela coisa toda, né, que ficava evidente em sua vida. Então, ó, que saudade que tenho, né, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, né, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, né, do despontar da existência, né, do começo da existência. Respira a alma inocência, né, com perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. Né, que tudo para ele é lindo, né, no espontar da existência, logo como na sua infância, tudo é muito bonito. Você não tem aqueles problemas que vão trazer, né, para nós a vida adulta. Então, assim, é até um poema para vocês. Né, a vida adulta chegando, né, e assim, é muito diferente da vida que vocês levam hoje. É preocupação, né, problemas, então assim, certo? A vida é um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia. Naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, aquela ingenuidade que ele tinha na infância, né, que acabou na fase adulta. Faz uma comparação, né, então, né, à toa que é Meus 8 anos. Show de Casimiro de Abreu. Tranquilo? Ele vai retratar a saudade, né, da sua infância, né, da aurora da sua infância. Alguém está com o microfone ligado aí, meus amores, por favor.
só tem 24 alunos, tinham 30, né? Então o cara vai entrando aqui, vai metendo o pé, vai entrando, bota o nomezinho e mete o pé. Ou então entra depois, quase ao final da aula. Então fiquem atentos que ó, a nota veio muito boa neste último bimestre, salvando muita gente, porque assim, vocês foram muito mal no simulado. Não sei se realmente vocês assistem a aula aqui, cara, ou só fiquem logados, porque assim, as notas foram muito ruins. E a turma é boa. A turma de segundo ano é muito boa. Ela entra sempre, todos entram aqui em sala de aula. Dificilmente tem um negócio desse aqui, ó. Só 24, não 30 alunos presentes em sala de aula. As notas foram muito ruins e foram salvos realmente pelas participações. Só que, assim, do setembro, já enviei com muita relação a atraso, em relação a não assistir a aula, não fazer as coisas. Então, assim, as notas vão vir realmente mais baixas. Então, atente-se a isso, tranquilo? Então, aqui, ó, terceira geração, né, conhecida como condoeira, né, porque o pássaro condor, a árvore condor, né, ela simboliza para nós a liberdade, então, por isso, geração condoeira, que vai buscar liberdade principalmente para os negros, né? É uma literatura totalmente abolicionista, que vai buscar, né, a liberdade dos escravos. Então, aqui a abolição da escravatura, 88, né? Proclamação da República, né, 89, show de bola, influenciada pelos acontecimentos sociais, discursa sobre, né, liberdade, questões sociais, né, principalmente o abolicionismo, né? Por isso, né, a poesia abolicionista, né, representada pelo nosso grande Castro Alves. Show? Conhecido por nós como poeta dos escravos, não à toa, porque ele, através da sua poesia, tentava principalmente, né, fazer uma crítica, fazia uma crítica, né, à escravidão da época, os navios, né, cheios de negros, né, vindo da África para cá para serem escravizados, no meio do caminho já sofrendo tanto, né, chicoteados, açoitados, beleza? Uso de exclamações, né, exageros, repare que ali, né, eles falam, né, que nós vamos usar muito hipérbole, né, muito exagero na poesia, né, da terceira geração do romantismo, que repare que é uma geração mais, né, mais objetiva, que vai preparar já para a parte do realismo e naturalismo, vou fugir do subjetivismo, né, preparar já o campo, né, preparar já o terreno para a chegada do realismo e naturalismo. Show de bola? Vou colocar mais questões sociais, né, questões mais objetivas, para já preparar o terreno para quem? Para o realismo. É sempre assim, uma escola prepara o terreno para outra. Repare que o arcadismo, ó, já fala de liberdade, já busca já, né, independência política, só que os poetas arcas, né, eles usavam mais de pseudônimo, com medo de serem reconhecidos. Perfeito? Mas já está preparando o terreno para o romantismo chegar, né, que é a parte da liberdade, né, o Brasil torna-se independente político de Portugal. Perfeito? Então, uma escola vai sempre, né, ajeitar o campo, organizar tudo para a chegada da outra. Tranquilo? É a mulher, né? Ela é presente, é carnal, não é mais, né, aquela mulher dos sonhos, né, cara? Como é a mulher representada pela segunda geração. Voltas para o futuro, né? Temáticas sociais, certo? Ó, ainda fala sobre amor, sim. O condor simboliza a liberdade, por isso geração condoeira ou social, porque vai trazer já, né? Vai apontar já problemas sociais, né? Ou seja, a corrupção da época, né? Ou a temática mais né, presente seria, né, a abolicionista. Tranquilo? Então, principais poetas, né? Castro Alves, conhecido por nós como poeta dos escravos, né? Tobias Barreto e Souza Andrade. Então, aqui eu trouxe, né, cara, trecho, né, da poesia, né, Navio Negreiro de Castro Alves, perfeito? Então, assim, cara, é uma coisa que chega, né? Não era um sonho dantesco, né? O tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, certo? Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dançar por causa do chicote, dançar por causa do sofrimento, certo? Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, um turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Que essa orquestra irônica serpente estridente é o quê? São os caras, né? Que estão açoitando, né? Chicoteando cada vez mais. Quando eu falo assim, né? Era um sonho dantesco, o tombadilho é a parte mais alta de um navio, certo? Ó, show, até a polpa ali. É um sonho horrível, um sonho horripilante, né? Que não era um sonho, né? Para os negros, né? Era um pesadelo, como se fosse um inferno, certo?
Se o velho arqueja, né, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, né, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos, né, nevoeiros, vibrai e rige o chicote, marinheiros. Fazei-os a dançar mais. Olha que coisa, né? E ri-se a orquestra irônica e estridente. Da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, né? Maldições, preces ressoam e ri-se Satanás, né? É um famoso pesadelo, né? Um inferno, né? Para os negros. Muitas mulheres, né? Abortavam, tiravam, na verdade, por conta própria, né, para os filhos, para não sofrerem o que eles estavam sofrendo de forma geral. Né? Era coisa de louco. Né? Muitos eram obrigados a transar entre irmãos, né? A procriar cada vez mais, para terem mais negros, mais mão de obra. Né? Cara, é absurdo. Absurdo, realmente. Tá? Então, aqui, ó, aqui já vai preparar, né? A última geração prepara para nós, né, já o terreno, faz uma crítica social, né? A escravidão da época, prepara o terreno para que vai vir depois, né? Que vai ser o realismo, o naturalismo. Perfeito? Ó. É a origem do realismo, né, cara? Na França, com a publicação, né, do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Né, eu tenho até esse livro em casa, primeira obra do realista. No Brasil, nesse contexto, se inicia em 1881, com a publicação, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis, primeiro romance realista no Brasil. Tem até um filme, né, cara, onde a gente fala que o autor, né, o defunto autor, né, uma vez que a história dessa obra vai ser retratada no leito de morte. Né, o personagem, né, o autor, né, que é o Brás Cubas, ele vai, por isso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está no leito de morte e vai retratar, né, as suas memórias, né, vai começar a descrever memórias, né, então, é meio que uma literatura, né, uma poesia, né, uma narrativa que vai fugir aos padrões, né, já que a narrativa é mais, né, tempo cronológico, né, vai começar do início, do final para o início, certo? Tem umas coisas, vai começar no leito de morte, né, recebendo visitas, né, mulheres, né, suas paixões, vai retratar, na verdade, né, suas memórias ali, tá? No leito de morte. Então, durante o período de passagem do romantismo para o realismo no Brasil, sofreu inúmeras mudanças, né, na história econômica, política e social. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia, né, para a ascensão da literatura, já que escritores, né, como Castro Alves e José de Alencar já haviam preparado o terreno. Ó. Eu falo aqui, José de Alencar já o quê? Já começava a criticar, né, as coisas ruins que aconteciam, né, aqui no Brasil, certo? Ó, aquele casamento, né, cara, maquiado, muitas vezes, né, cheio de traições, né, cheio de coisas erradas, né? Então, assim, de Alencar, através da prosa romântica, já tratava, já preparava já o terreno para o realismo, né? E Castro Alves, né, trazendo uma poesia mais socialista, né? Retratando para nós, né, a realidade, né, cara, crua, né, nua e crua, né, do que acontecia de errado naquela época, tranquilo? Então já preparou o terreno para o realismo realmente, já que o realismo vai trazer, né, fazer uma crítica, principalmente à igreja, né, evangélica, uma crítica à burguesia, né, aos padrões burgueses, né, e uma crítica ao romantismo, vai romper com ele, né, vai trazer um olhar mais objetivo, vai deixar de lado o subjetivismo, certo? Então, características principais aí, ó, oposição ao romantismo, né? Vou me opor ao romantismo, trazer mais um olhar mais objetivo, ó. Por isso, racional também, racionalismo. Universalismo, crítica, né? Crítica social, obra literária é um instrumento, né, a serviço de novas ideias. Crítica à sociedade arcaica, né? Formalismo, perfeição da forma, na palavra retratando fielmente a sociedade. Filosofia materialista, né? Antirromantismo, antiburguesia, anti-igreja. É uma literatura antirromântica, antiburguesa e anti-igreja, certo? Ó, já que eu vou sempre criticar a igreja, né? As coisas que a igreja vai falar, aquelas que acontecem até hoje na igreja, né? O padre tentando fazer, né? Cometendo pecado, que acontece em qualquer lugar, né? Na verdade, o homem ele vai sempre ser um pecador, né? Não é religião de forma geral. Você vê coisas erradas acontecendo na igreja evangélica, na igreja católica, que naquela época tinha uma crítica, né, às coisas erradas, né, que aconteciam na igreja também. A burguesia, os casamentos, né, assim por diante. A linguagem trabalhada, ataque ao casamento, então, certo? Um ataque, né, exclusivo ao casamento. Perfeito? Aí coloquei assim, né, uma contradição entre os dois. O realismo na literatura manifesta-se na prosa. A poesia da época, né, vive o parnasianismo, tá vendo? Ó, começou na prosa direto, né, o nosso realismo. Romance social, psicológico, né, de tese, né, é a principal forma de expressão.
deixa de ser apenas distração, né, e torna-se veículo de crítica a instituições, né, como a Igreja Católica, a hipocrisia burguesa, né, a escravidão, os preconceitos raciais, né, isso aqui é uma crítica, né, à escravidão. Ó, há muito tempo, né, que já se criticava, né, então assim, a sociedade continua sendo preconceituosa. Os preconceitos raciais e a sexualidade, né, são os principais temas tratados de uma linguagem clara e direta e objetiva, né, que é algo, né, é o realismo, perfeito? Então, eu trouxe aqui, ó, que vai colocar, né, que vai diferenciar as duas escolas, né? Depois vocês vão ver também o realismo e o naturalismo. Tá vendo aqui, ó, 29 alunos agora. No finalzinho entram mais gente, ó. Então, ó, realismo, distanciamento do narrador, né? Vou distanciar do narrador. Romantismo não, o narrador vai ser sempre em primeira pessoa, né? Minha terra, ó, minha terra tem palmeira, né? Isso, primeira pessoa. Onde canto sabiá, certo? Ó, em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro lá. Então, primeira pessoa. Já aqui no realismo não, o narrador vai tomar um distanciamento legal. Perfeito? Por isso que é importante. Se eu vou fazer uma redação dissertativa do Enem, né? Eu tenho que me afastar cada vez mais dela. Por quê? Porque é um olhar mais objetivo, é um texto objetivo, não é um texto subjetivo, pô. Agora, se eu vou, né, escrever um poema, né? Aí sim, eu vou né, um poema romântico, né, um poema de amor, né? Para aquela minha amada, aí sim eu vou começar, vou dar a primeira pessoa. Então, uma carta, né, para alguém que eu conheço, né? E assim vai depender do tipo de texto que eu queira, né, usar. Daiane Meneguinha, por favor, desliga o microfone aí, pretinha. Daiane Ah, desculpa, professor. Nada Eu que... desliguei. Você querer liguei. Não, não tem problema não, isso acontece. Obrigado, amor. Valoriza o que se é, né? Valoriza o que se é. Romantismo que valoriza o que se idealiza, né? O que se sente, certo? O romantismo vai idealizar, né? Aquela coisa idealizada, né? O que se sente. O realismo não, é o que se é. É a crítica direta, né? O romantismo é a crítica mais indireta, né? O Castro uma crítica mais indireta, mas já preparava o terreno já para o realismo. Objetividade, o realismo, né? Romantismo, né? Sentimentos, né? A flor da pele, certo? Textos, às vezes, tem sem censura, tem censura alguma, certo? Já o romantismo traz textos mais, né, respeitosos, né? Um pouco com mais censura. Show? Realismo, a imagem sem fantasia nenhuma, coisa real, né? Já o romantismo mais fantasiadas, perfeitas. A mulher dos sonhos, perfeita, né? Aquela coisa clara, né? Sem perfeições nenhuma, aquela coisa toda. A versão ao amor platônico, né? Já o romantismo que é amores platônicos, amores que não, né, podem acontecer. Beleza? Mistura de épico e lírico nos textos e romantismo é separação. Perfeito? Então tem as diferenças de um para o outro. Show? Principais autores realistas, né? Raul Pompeia escreveu o Ateneu, Visconde de Tunai, né? A Inocência, e o nosso grande Machado de Assis, que foi teatrólogo, né? Foi tudo, né? E foi o principal representante do realismo no Brasil. Certo? Então, Ressurreição, A Mão e a Luva, né? E Helena e a Garcia, Memórias Póstumas das Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, né? Esaú e Jacó, Memorial Diário, né? Esse nosso grande Machado de Assis foi o principal representante brasileiro, né? Comparado, né, com Luís de Camões em Portugal, certo? Foi o nosso principal representante da literatura brasileira. Foi não, ainda é, certo? Eu botei aqui, ó, Naturalismo do Brasil, né? O naturalismo, né, é uma escola literária conhecida por ser, né, a radicalização do realismo, né? Isso é muito mais radical, baseando-se na observação fiel da realidade, ó, e na experiência, né, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente, né, e pela hereditoriedade. A escola esboçou o que pode se declarar como os primeiros passos, né, do pensamento teórico revolucionista, né, de Charles Darwin. O primeiro romance é Um Mulato, né, 81, do maranhense, né, Luiz Azevedo, né, e também, né, ele fez o principal, né, cara, foi o Curtiço, certo? Ó, a mais famosa, o escritor que melhor representa a corrente literária, né, do naturalismo no Brasil é ele, né, o nosso grande Luiz Azevedo. Além dessa obra, foi responsável, né, pela criação de um dos maiores marcos da literatura brasileira, que foi o Curtiço. Eu quero retratado o Curtiço realmente, as pessoas que viam nele, né, de forma mais natural. Show? Repara até mesmo aqui, ó, que no Memórias Póstumas das Cubas, Machado de Assis, ele vai deixar em evidência, né, cara, os problemas psíquicos e físicos, né? Vai ter uma hora no filme, no livro, né, que vai colocar aquela moça que eu namorei era coxa, né? Era linda, linda, linda e coxa, porque ela mancava de uma perna, ela tinha problemas, né, físicos. Então, assim, o naturalismo vai trazer mais essa coisa física, né? Essa coisa mais psicológica, né? Os problemas psicológicos e físicos que as pessoas, né, o personagem enfrentava. Show, mas assim, realismo e naturalismo. Perfeito? Aí vou ter assim, um quadro comparativo entre as duas. Ó, realismo, preocupação com a verdade exata, certo? Observação e análise, né? Personagens tipificadas, preferência pelas camadas, né, altas. Né? O realismo, né, o quê? Vai criticar, né, a burguesia, né?
as chamadas mais altas, né? Com poder aquisitivo maior. Então, vou criticar a burguesia. Perfeito? O naturalismo já não. Então, vai preferir, né, as espécies, né, a classe mais operária. Perfeito? Objetividade, né? Descrições pormenorizada na linguagem, né? Correta, no entanto, é a mais próxima de natural. Bora interesse pela caracterização, pela ação, né? Tese documental. Então, vou mais, né, preocupar com a caracterização que pela ação. É mais uma tese, né? Vou mais preocupar em caracterizar e colocar uma tese documental. Tá de errado naquilo ali, mas não vou me preocupar em melhorar aquilo, não. É só uma tese realmente documental. Vou fazer, né? Vou descrever o que acontece de errado, né, naquela sociedade. Show? Fazendo uma crítica. Naturalismo, visão determinista do homem animal, né, presa de forças fatais superiores, meio herança genética, né, isso, fisiologia, momento, aquela coisa toda. Tendência para análise dos deslizes, né, tendência para análise dos deslizes das pessoas, personalidade, né, isso, deturpação psíquica e física, preferência pela classe operária, né, isso, enquanto o realismo vai trazer uma classe mais alta, né, a burguesia vai ser colocada, vai ser criticada. Né? Aqui não, também vai ser a classe operária, né? Colocar evidência, seus problemas psicológicos, né? Problemas físicos, perfeito? Show de bola? E análise, né, dos deslizes, né, de personalidade, certo? Patologia, né, social vão ser apontadas a miséria latente, né? Uma crítica à miséria no seio da sociedade, o adultério, né, isso, a criminalidade, né, isso é como se fosse uma tese experimental. Enquanto uma tese documental, né? A anatomia é uma tese experimental, e que o cortiço vai retratar realmente o que acontece no cortiço, né? O experimento ali, tudo que, né, realmente acontece no cortiço narrado de forma mais natural. Uma análise mais biológica, né? Aquela doença hereditária, a parte psíquica, as deturpações físicas, perfeito, deslize da sociedade, a miséria, né? O adultério, aquela coisa toda que são colocadas em evidência no naturalismo. Show? Parnasianismo, galera, ó. É uma escola literária, né, ou movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, certo? Ó, a arte pela arte, né, objetividade, poesia descritiva, versus impassíveis, exatidão e economia de imagens e metáforas, poesia técnica e formal retomada de valores clássicos, né, apego à mitologia greco-romana. Principais poetas são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Vicente de Carvalho. Vicente Carvalho, né? Tem um bairro que, tem, né, que trouxe, na verdade, essa homenagem a ele. Tranquilo? Vicente de Carvalho. Vamos lá, galera. Ó, profissão de fé, né? Olha só, repare que aqui, né, os parnasianos, eles cultuavam a forma da sua poesia. Então, aqui ele faz uma comparação, né, com a profissão de fé, com a profissão de Ourives. Como é que ele vai tecer vai tecer o seu poema, assim como o Ourives, né, vai, né, elaborar, né, vai aquela coisa, né, a reproduzir um ouro. Então, aqui, invejo Ourives, quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, né, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois, né? Para aqui, ó, repara a coisa formal, a linguagem culta, imito-o. Para isso aqui, ó, olha aqui, ó, volta tudo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A literária, né, é um movimento essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na França, a arte pela arte, tá vendo aqui, ó, a arte pela arte. Então, vai retratar muitas vezes aqui o fazer da poesia realmente, objetividade, poesia descritiva versus impassíveis, exatidão e economia de imagens e metáfora, né? Aqui a poesia técnica e formal, retomada de valores clássicos, né? E assim, formal, vendo? Imito e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônibus prefiro, certo? Por isso corre por servir, né? Sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, né? Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso, né, de ouro, engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, né, dobrada ao jeito de Ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Aqui, ó, aquela coisa do parnasiano, de ter, né, sem nenhum defeito, aquela coisa de sempre, né, querer a poesia perfeita, algo, né, pela forma realmente. Assim procedo, minha pena segue, né, esta norma, por te servir, deusa serena, né, serena forma. Aqui, né, aquela coisa de você, dos parnasianos, né, de cultuar a forma. O parnasiano cultua a forma. Sempre buscam a forma perfeita. Tranquilo? Não é à toa que traz esse, né, esse poema, né, Profissão de Fé de Olavo Bilac. Tranquilo? Então, lembrem-se, né, culto à forma. Né? Parnasianos cultuam a forma. Show de bola?
Simbolismo iniciou-se no Brasil com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz de Souza, em 1873. Os simbolistas, né, usavam a palavra como símbolo, sugestão ou evocação. Principais características, né, temas como mistérios da vida e da morte, religião, existência de Deus, misticismo, né, solidão, ilusão ao vago sobrenatural. São os principais temas, as principais temáticas, né, simbolistas: mistério, né, da vida e da morte, religião, existência de Deus, né, misticismo, solidão, a ilusão, o vago, né, o sobrenatural. Preocupação com a forma, né, também, né, preocupa-se com a forma, né, preocupação maior, né, com a escolha e beleza das palavras do que com as ideias, né? Repare que, né, o parnasiano preocupa mais com as ideias, né? O simbolismo cultua mais a forma, a preocupação com a beleza, a escolha das palavras, aquela coisa toda. Por isso vocês vão ver aqui, né, uma musicalidade maior no simbolismo. Tá vendo aqui, ó? Vocábulos, né, sonoros, né, a literação, a assonância, onomatopeias vão ser sempre presentes, né, na poesia simbolista. Tranquilo? O uso das cores, né, o uso de palavras, né, ambíguas com duplo sentido e principalmente a sinestesia. O que é sinestesia? Né? A figura de linguagem que vai trazer, né, a mistura de sensações. Então, olfato, paladar, visão, tato, perfeito? Ó. E principalmente aqui, ó, vai ficar bem claro para nós, né, a presença de figuras de som, né? Então, a sinestesia, perdão, a literação, né, isso, a assonância, perfeito? E também a onomatopeia, né, que é o quê? Que é a tentativa de reproduzir o som, né, os sons que a natureza produz para nós. Então, coloquei aqui, ó, então, Cruz de Souza, principal autor, né? Violões que choram, certo? Ó, aplangentes violões dormentes, mornos, né? Soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, né? Bocas murmurantes de lamento, né? Aqui, ó, mornos no vento, ó, sempre aqui, certo? Ó, noites de além, remotas, que eu recordo. Noite da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia a bordo, voo, né, constelando divisões ignotas. Olha aqui, ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpedos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, né, dos ventos vivas, vãs, vulcanizados. Aqui, ó, aqui aparece para nós a literação, que a literação é a produção, né, da consoante, ó, a repetição da consoante para tentar trazer um efeito sonoro. Então, o rato, o rio, a roupa do rei de Roma, né? Então, repita a consoante para quê? Para tentar, né, causar um efeito sonoro nos versos da minha poesia. Né? Isso aqui é o quê? É uma figura de som que aparece. Perfeito? Então, apareceu isso na prova da ESA também, né? Concurso lá atrás, né? Perguntando que figura de linguagem, né? Que escola, né, era essa, que era o simbolismo, né? E trazia, né, um efeito sonoro, né? Uma literação, que é a figura de linguagem, que vai trazer, né, um efeito sonoro através da repetição da consoante. Tranquilo, galera? Então, aqui, né, vai ser a principal obra do simbolismo. Perfeito? Foi por aqui, ó. Ainda faltaram algumas escolas que eu não falei para vocês. Eu passo nas próximas aulas. Repare que aqui, ó, eu terminei, na verdade, com vocês. Deixa eu botar aqui bastante, ó. Terminei, né, o simbolismo, que vão ser, né, vai ser a última escola do século XIX, certo? Ó, repare que realismo, naturalismo, parnasianismo, né, simbolismo são as escolas que vão aparecer para nós no século XIX. E aí eu já vou começar com vocês no pré-modernismo e modernismo no século XX já. 1902 começa o pré-modernismo, ó, em 22, né, com a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, Teatro Municipal, inicia, né, o modernismo no Brasil. Tranquilo? Foi, amor? Então, aqui, ó, fecho com vocês aqui nosso tempo. Vejo, né, só semana que vem, eu acho, não é isso? Que amanhã eu pego o primeiro ano e segundo e terceiro ano. Então, quinta-feira, né, é nosso feriadão aí, Dia dos Professores. Sexta-feira emenda tudo. Show? Então, ó, beijo grande. Fiquem com Deus. Bom feriado, bom descanso aqui de Tchau, sexta-feira professor. também. Tchau e bom fim de semana. Beijo Tchau. então, na terça-feira. Tchau, filhão. Fiquem com Deus. Tamo junto. Beijo grande a vocês.